Mas falando de alocação, hoje eu tô com muito mais caixa do que eu gostaria. São empresas que talvez estejam passando por um momento mais difícil, um turnaround, ou empresas que ainda vão se tornar grandes pagadoras, têm potencial de se tornarem grandes pagadoras de dividendo no futuro. Ainda vão se beneficiar, muito provavelmente, com queda de taxa de juros, empresas um pouquinho mais alavancadas, né? Então, ficaram um pouco para trás, vamos dizer assim, ainda não andaram. Então é o momento que você tem que comprar, né? E aí, essa aqui eu tô olhando com bons olhos, até principalmente nessa parte ali da oportunidade. O que foi uma ação ali que você fala, meu, não é possível que isso aqui ainda não começou a andar. Uma trajetória de desalavancagem, assim, tem grande potencial de no futuro ser uma boa distribuidora de dividendos, né? Então, é uma tese bem importante aí da carteira de oportunidades. Pô, legal. Essa aqui, surpreendente, gostei, porque ela tá meio que no radar ali, né? Não é uma empresa tão desconhecida, mas de fato... Então, o juro composto, ele ensina muito, é ver a grama crescer, né? É um negócio lento, né? Então, a gente não tá... Quanto mais cedo você perceber que a Bolsa de Valores não é um negócio de você fazer dinheiro para amanhã, mais rápido você vai se conformar de que essa estratégia tem grandes chances de ser vencedora, né? Que é o devagar e sempre, né? Então, a maneira de você ir mais rápido é indo devagar. Então, me conscientizei disso e, cara, sigo muito fielmente a estratégia, né? Falando de alocação, isso vai mudando conforme momentos de mercado, enfim. Mas nem considero reserva de emergência, investimento. Tá lá, tá na renda fixa e tento deixar pelo menos ali uns 6 meses de custo fixo para qualquer eventual emergência, né? Mas falando de alocação, hoje eu tô com muito mais caixa do que eu gostaria. Uns 15% de caixa na carteira. E o restante do que está alocado, esses 85% restantes, estão 100% em ações, no Brasil. Divididos, respectivamente, também numa alocação que está longe do que eu considero ideal para o meu gosto, né? Eu gosto de manter sempre 80-20, 80% previdenciário, que são as empresas lá boas pagadoras de dividendo, perenidade, enfim, e 20% de oportunidades, que são empresas que talvez estejam passando por um momento mais difícil, um turnaround, ou empresas que ainda vão se tornar grandes pagadoras, têm potencial de se tornarem grandes pagadoras de dividendo no futuro. Gosto de manter o 80-20, mas por conta de conjunturas de mercado e oportunidades que a gente viu de aporte agora nesse último ano, eu tô num 60-40. Tô um pouco desbalanceada nesse sentido, mas não me preocupa muito porque essa concentração, enfim, ela vai mudando conforme os preços, enfim, conforme o mercado vai dando oportunidade, né? Então, eu costumo rebalancear com novas compras. Dificilmente a gente faz uma grande troca ou, sei lá, a alocação do ativo chegou num limite, aí eu vou vender para comprar outra coisa. É muito raro, muito raro. E essas novas compras vêm do dinheiro gerado pelo negócio que você tem na AGF. Claro, então, entrou dinheiro... Fluxo de salário e dividendos do negócio, né? E dos próprios dividendos dos investimentos. Então, né? assim, provavelmente essa alocação deve ir mais pro lado previdência do que pro lado oportunidade nas próximas... Sim, a tendência é que sim, né? E aí, quando você olha um pouco do que aconteceu com o Ibovespa, né? Apesar da gente estar falando há uns 2 anos que tá barato, o Ibovespa, ele é um índice um pouquinho ingrato de você analisar, né? Porque você tem uma grande concentração ali, Itaú, Petro, Vale, né? E o que andou em 2023? Basicamente, Banco do Brasil e Petro, né? Você tem algumas coisas de energia que também andaram, né? Setor de seguros andou até que relativamente bem. Saneamento aí puxado por Sabesp, né? Mas já tem um peso um pouquinho menor no índice. Então, sobraram algumas coisas ali para aportar de oportunidade, né? Alguns segmentos que ainda vão se beneficiar muito provavelmente com queda de taxa de juros, empresas um pouquinho mais alavancadas, né? Então, uma Cosan, por exemplo, que eu aportei bastante em 2023. Taurus, que sofreu bastante com a conjuntura doméstica, né? Um pouquinho mais desfavorável, não tão pró-armamentista, né? Como era o governo anterior. Então, cara, o mercado vai te dando as oportunidades e você tem que ter a coragem de apertar o botão no momento em que as coisas estão na sua cara, mas é muito difícil de você enxergar, né? Entendi. Então, esse aumento desse lado de oportunidade é porque
Seria muito mais Exatamente. porque essas teses ainda não se materializaram do que pra É, uma... ficaram um pouco para trás, vamos dizer assim, Sim. ainda não andaram. Então é o momento que você tem que comprar, né? E aí Uhum. acontece de vez em quando de dar uma desbalanceada na carteira, mas tô com bastante caixa. Então Boa. a hora que as previdenciárias realizarem aí, o jacaré vai fechar a boca. Tem Muito muito uma boa. coisa também de você compreender e ser fiel ao seu perfil, né? Então, acho que uma das grandes vantagens do investidor pessoa física, que muitas vezes ele usa contra ele mesmo, é o fato de você ter liberdade de você poder alocar como você quiser. Diferentemente de um fundo que tem um mandato para seguir, quando o Uhum. cotista resgata, você é obrigado a vender investimentos, assim, no ápice da oportunidade. Então, você como investidor pessoa física, olha só que maravilha, você é seu próprio chefe, né? Então, compreender o seu perfil de investimento talvez seja uma das coisas mais importantes no momento que você vai alocar o seu capital, né? Entender as suas prioridades, em que momento você está das suas finanças pessoais, né? Então, por que só bolsa no Brasil? Pode ser que isso mude, mas eu acho que é muito por uma questão de entendimento, de assimetria entre risco e oportunidade. A gente vê, assim, grandes oportunidades aqui ainda no Brasil, né? Imagina, em um mundo em que você tem pouca assimetria informacional hoje, então, quer dizer, sai uma notícia, tá todo mundo lendo na mesma hora, né? Você ainda tem um país que cria gigantes oportunidades por principalmente falas políticas, posicionamentos que são colocados num momento infeliz e que acabam reverberando em preços de ações maravilhosas que não tem nada a ver com esse assunto. Então, você tem muito ruído ainda que faz preço no Brasil e isso pra gente é uma grande oportunidade, né? A gente tá num Uhum. país que tem tudo para fazer ainda. Então, a média aqui é muito baixa, né? Então, você fazer um pouquinho mais para você se destacar é muito mais fácil que você ir para um mercado muito mais maduro, como o americano, enfim, né? E por que não diversificar em outros ativos? Porque eu gosto daquilo que eu consigo ter o fluxo de caixa para eu conseguir prever, né? Então, a gente também estava falando nos bastidores, né, sobre criptomoedas, enfim, eu gosto muito do ativo como tecnologia, do que tem embarcado ali, de conceito, mas para colocar no meu portfólio, eu tenho um pouco de dúvida sobre ativos cujo valuation depende muito mais da loucura dos homens do que do fundamento. Então, aonde pode ir o Bitcoin? Sei lá, o céu é o limite, mas para cima e Uhum. para baixo, né? Então, eu prefiro ficar em empresas, porque se no futuro criptomoedas for o mainstream, são as empresas as responsáveis, os veículos responsáveis pela distribuição dessa riqueza. E aí eu vou receber o meu dividendo em criptomoeda anyway. Então eu Uhum. não vejo um motivo de eu ter que ficar me preocupando muito com esse tipo de ativo no momento. Mas gosto de ler sobre, assim, tem um posicionamento muito mais centrado que o meu pai, que é essa porcaria, não sei o quê. Não, eu acho que entendendo muito bem de blockchain, enfim, você vê ali grandes vantagens no ativo, mas simplesmente não é pra mim. Uhum. Prefiro ficar ali na minha zona de competência, no que eu sei que eu sou boa, no que eu sei que eu entendo. E futuramente, quem sabe eu não recebo os meus dividendos aí em Bitcoin, né? Eu respondo essa pergunta sempre sobre criptomoeda de uma maneira bem simples, assim, exatamente essa questão do quanto que vale, É. não faço a menor ideia de onde isso pode chegar, muito difícil tangibilizar, mas pensando numa alocação de carteira, eu entrei no time aí do 1 a 2% de Uhum, cripto na carteira, meramente para melhorar o meu balanceamento de risco-retorno. Porque ele uhum. é o capital que, pô, se subir para caramba, como subiu recentemente, eu não vou lá estourar champanhe de alegria, porque não vou virar um novo milionário Aham, da cripto, né? Mas se cair também, eu não vou sofrer ali. Mas ele sim. ajuda a dar um balanço ali para uma parcela que eu já tinha ali numa renda fixa ali, eu Uhum, basicamente dou uma apimentada ali é. nessa parte do portfólio. Lu, para acabar, nessas compras aí que você fez, só para aquela que, pô, essa aqui entrou com carinho na carteira, essa aqui eu tô olhando com bons olhos, até principalmente nessa parte ali da oportunidade, o que que foi uma ação ali que você fala, meu, não é possível que isso aqui ainda não começou a andar. É. Tem duas que foram que eu aportei bastante, Taurus e Cosan, mas eu acho que, tirando um pouquinho, Taurus que é um pouquinho, talvez seja muito polêmica, mas acho que Cosan, cara, tem fundamentos tão fortes
assim, o negócio de holding basicamente é um business de você alocar bem o seu capital, né? Uhum. E os caras são, assim, historicamente entregaram muito retorno pro acionista, né? Sim. Então, o que fizeram com Rumo, o que fizeram com Moove, Compass, na minha opinião, assim, as joias do rei estão ali, sabe? Então, tem muitos negócios bons e replicáveis. E acho que o mercado, às vezes, precisa dar um pouquinho do benefício da dúvida, né? Lá atrás também não deram, e assim, a empresa acabou se provando, então acho que Cosan é uma que agora, principalmente com trajetória de taxa de juros caindo, né? A gente acredita que atingiu o seu pico de alavancagem agora, então tá numa trajetória de desalavancagem, assim, tem grande potencial de no futuro ser uma boa distribuidora de dividendos, né? Então, imagina, o pessoal já fica impressionado que o Barsi recebeu agora em 2023 o equivalente a 1 milhão e pouco por dia, né? Uhum. A Cosan recebeu 3,9 bilhões de dividendos em 2023. Então, acho que tem muita coisa de alinhamento de valores também do que a empresa faz, nas atividades que ela investe, né? De perenidade de cada um dos seus negócios e replicabilidade, que eu acho que Cosan é uma tese bem importante aí da carteira de oportunidades. Pô, legal. Essa aqui, surpreendente, gostei, porque ela tá meio que no radar ali, né? Não é uma empresa tão desconhecida, mas de fato o pessoal tem colocado meio em xeque. Acho que principalmente os movimentos Acho que muito pelo movimento recente com a Vale, exatamente. Talvez, assim, por mais que eles tenham dado a transparência, né? Difícil você entender como é que isso vai se desenrolar, traz muitos efeitos não recorrentes no balanço, né? Muita sujeira ali. Mas eu acho que, enfim, com esse fluxo forte, inclusive a Vale ultrapassou a Compass em maior pagadora de dividendos dentro do portfólio, né? Então, acho que é um case que vai acabar se pagando sozinho aí nos próximos anos. Legal, gostei. Muito importante vocês se inscreverem no canal, porque ele representa a nossa voz, tá entendendo? Nós não temos uma didática tão fundamental e tão objetiva como tem aí o canal. E o canal, ele é um órgão de divulgação que procura não adivinhar, mas transmitir aquilo que realmente é importante que os senhores saibam para se conduzirem de uma forma positiva no mercado de valores.